Olá, salve Maria! Um bom dia com o Espírito Santo. Eu quero, eu preciso. Vem Espírito Santo. Eu quero, eu preciso. Fogo abrasador. Eu quero, eu preciso. Vem Espírito Santo, eu quero, eu preciso, fogo abrasador, ó Espírito Santo de Deus, vem orar em mim, vem preparar o meu coração para esse dia lindo, dia 28 de janeiro, com a bênção de Deus, iniciando este dia com o Espírito Santo, com alegria. Seja bem-vinda, Samantha. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para rezar comigo o primeiro dia da novena a Santa Ágata, a protetora das mamas, a grande padroeira, protetora dos pacientes oncológicos. Então hoje é um dia muito, muito especial. E eu já vou te chamar aqui. Samantha, pra gente começar um momento. Já mandei o convite para você. Eu quero, eu preciso, fogo abrasador. Vem orar em mim, Espírito Santo. Samantha, clica ali na filmadorinha, ali, tem uma filmadora com um maisinho, que eu mandei o convite ali para ti. Senão você pede para participar, o que você achar mais fácil. Pai, eu preciso tanto. Tá aqui que eu mandei o convite, ó. Ó, vou de novo. Convidei de novo. Santo, vem me libertar. Oh, Pai. Ai, que legal. Peraí, deixa eu virar aqui. Ai, meu Deus. Oi, bom dia. Bom dia, Seja tudo bem? bem-vinda. Está conseguindo me Obrigada. ver e me ouvir bem? Ouço. Ai, que bom. Que alegria ter você aqui. Achei assim bem inusitado. É Eu fiquei, verdade. eu fiquei pensando assim, meu Deus, como deu certo? Né? Quando as coisas têm que ser, realmente elas têm que ser, né? E, Exatamente, né? A e eu já estava. gente, a gente não entende o caminho, mas as coisas tudo se encaixam, né? É, é verdade. E faz muito tempo que eu tenho muita vontade, assim, de conversar contigo e te ouvir um pouco, né, a respeito de um pouco da tua história e tudo mais. E eu pensei assim, não, desde o ano passado, não, eu vou convidar ela para participar da novena. Ah, Aí tá, só que não, é assim, isso. janeiro é um mês muito atípico, né? Mês de férias e tal. Quando eu dei por mim, gente, janeiro já tá acabando, semana que vem começa a novena, eu não falei com ela ainda. Não, é Eu verdade. disse, meu Deus, eu pensei, olha, se tiver que ser, vai ser. E está sendo, né? E Está tá sendo. acontecendo. E Né? Eu tá fico sendo. muito, muito feliz, assim, com a tua presença, com a tua disponibilidade, né? Tu não repara que como é um horário muito cedo e em período de férias, talvez a gente vai bater um papo meio que entre nós, assim como se fosse uma chamada Não de tem vídeo. problema. Mas Não tem geralmente os problema. seguidores eles entram depois, eu vou fazer o possível para disponibilizar, né? E mas a coisa vai acontecendo com muita bênção, muita alegria. Exatamente. E eu anotei algumas coisas sobre você, né, para te apresentar. Então eu vou me apresentar, você vai se apresentar, porque nós duas temos públicos similares, mas ao mesmo tempo diferentes, né? Então assim, eu sou Vivi, vou me apresentar para ti, né?
que a gente Tá, nunca conversou pessoalmente, né? é verdade. Então, Samantha, eu sou Viviane Potier, eu sou cantora católica há muito tempo, há muito tempo. E também eu sou paciente oncológica. Eu tive o Uhum. diagnóstico em 2020, bem em meio à pandemia, sabe? Então, meu tratamento, meu protocolo ativo foi todo naquele período. E o meu subtipo de câncer é HER2 positivo. Então, eu tive assim, um tratamento um pouquinho mais longo, né, que o convencional, mas são particularidades de cada paciente, né? E respondi bem ao tratamento, mas hoje eu enfrento alguns desafios decorrentes dos efeitos colaterais do tratamento. Então, além de ser paciente oncológica, eu sou pessoa com deficiência, eu nasci com displasia de quadril, ou seja, os quadris não nasceram no lugar. Então, eu tive que Uhum. colocar no lugar quando eu era criança. Então, assim, eu já tinha uma propensão de colocação de prótese quando tivesse mais idade, né? A perspectiva era na fase mais madura assim, da vida, né? Até porque para evitar a troca da prótese, porque ela tem uma vida útil de 15, 20 anos. Mas com todo esse processo de tratamento, acelerou o processo. Então, eu acabei ficando com mobilidade reduzida. Então, hoje, em alguns momentos do dia, eu estou com cadeira de rodas ou de andador. E sou uma candidata à colocação de prótese ainda esse ano, se Deus quiser. Né? E tenho lidado nesses últimos 5 anos, né, de sobrevida após o câncer com esses desafios, assim. Sou mastectomizada também. O meu câncer foi na mama direita e na axila direita. E o nosso médico também foi o mesmo médico em comum, o doutor Carlos Gustavo Cristo Filho. Né? Eu Uhum. fiz o meu tratamento no CEPOM também. E hoje, assim, diante de toda essa história, né, de toda essa vivência, eu tenho me conectado assim com algumas pessoas que também passaram por esse processo, porque a gente, querendo ou não, acaba se tornando uma família, né, Samantha? Exatamente. A gente se encontra, né, como foi o caso comigo e a Grazi Pérez. Uhum. Foi aí que eu conheci você, né? Eu assisti o episódio do Oncoprosa, que é um podcast que a Grazi vem realizando desde o ano passado, e conheci a tua história, né? Eu comentei com ela, eu fiquei encantada, porque eu conheci Santa Ágata em 2021, através de uma publicação de um padre chamado Padre Luiz Erlim. Ele escreveu um livro chamado 9 Meses com Maria, que é uma novena de 9 meses mesmo. E a gente vive a experiência do advento, que é a chegada de Jesus durante o ano todo. Então eu faço essa novena há muitos anos. Então eu sigo o padre, ele colocou oração. E quando eu me deparei com a oração a Santa Ágata, eu fiquei assim, uau, foi muito forte, né? E até que o ano passado em 2024, eu fiz uma pesquisa um pouco mais a fundo, descobri a novena, e eu quis trazer essa novena para o meu perfil, mas através de um carrossel, né, com publicações, e teve, assim, uma adesão muito bonita, sabe? De muitas mulheres, tanto pacientes oncológicas, como também mães, né, lactantes. Eu tive a experiência da amamentação e o meu diagnóstico foi a partir da amamentação, que eu estava amamentando meu filho mais novo, e aí que eu percebi os nódulos. Então, Uhum. assim, a minha ligação com ela, né, é muito forte. Então, como Ó, eu sei que todo esse processo de amamentação é o dolorido, eu conheci homens também que se depararam com o diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, eu vou fazer essa novena para homens, mulheres, lactantes, pacientes oncológicas. Então, assim, teve uma resposta muito bonita. E conhecer um pouco mais da história dela também me impactou muito, né? Muito mesmo, assim. E eu assisti o teu podcast e fiquei encantada, né, com tudo que você trouxe, assim. Então, a Samantha Leal, ela é jornalista, uma carioca de sangue catarinense. Eu achei bem interessante isso. a minha família é daqui, mas eu vivi boa parte da Exatamente. minha vida toda no, assim, Rio, eu me formei na Unisul, então eu ficava Ah, indo e vindo. sério? Olha, Aham. olha só que função, né? Que função.
E aí a Samantha ela é mãe de dois e madrasta de mais dois. Gente, que emoção. Que emoção. E, gente, assim, hoje ela está aqui além por conta da Santa Agatha, porque ela é criadora da primeira marca brasileira de roupas acessíveis para pacientes com câncer. Fundadora, ai, que nome incrível, fundadora da Santa Agatha Oncoclothes. Ai, eu achei, assim, lindo. Que homenagem mais linda, assim, que inspiração mais linda. E eu acredito, até pela tua fala no podcast, que você vai aos poucos partir para moda inclusiva, né? Eu sei Sim. que isso é um processo, né? Mas eu tenho certeza que é esse o chamado, sabe? Então, seja muito bem-vinda, né, a essa breve partilha, a rezar com a gente hoje um pouquinho da novena de Santa Ágata. E eu gostaria também que você se apresentasse um pouquinho mais aqui para o meu perfil também. Seja bem-vindo que está chegando agora a esta casa. Obrigada, bom dia. Eu estou muito, muito feliz pelo convite. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Então, você está contando aí a sua história. E eu também tive. Esse ano faz 10 anos do meu primeiro diagnóstico. E também foi na mama direita. O meu primeiro filho tinha 3 anos. E eu fiz todo o tratamento. Na época eu estava no Rio, eu voltei. Aí, no início do tratamento, engravidei do meu segundo filho, porque o meu câncer era hormonal, então eu tive que parar remédio e tal. E aí, nessa introdução de um remédio no tratamento, tira o anticoncepcional e tal, eu engravidei. Nossa. O meu filho nasceu com. Ele tem 8 anos hoje, né? O mais novo. Ele nasceu com o pezinho torto, também congênito. Então, eu retomei meu tratamento junto com o tratamento dele. Mas hoje, graças a Deus, ele tá ótimo, lindo, brincando e correndo. E aí a gente voltou para cá, né? Como eu te falei, a minha família é daqui, então eu fiz faculdade aqui, aí voltei para trabalhar no Rio e tal. E a gente ficou indo e vindo. A gente voltou em 2016 de vez para cá. E quando foi em 2022 eu tive meu segundo diagnóstico na axila direita. Eu sou mastectomizada, aí eu fiz a reconstrução e tal. E aí veio na axila direita já com metástase no pulmão. Uhum. E Aí aí você eu precisou, desculpa te interromper, fazer o esvaziamento da axila direita. Sim, sim. E aí eu fiz comecei o tratamento também, eu entrei na menopausa induzida, Uhum. fiz todo o tratamento, sofro com. Exatamente, você estava falando aí sobre os efeitos colaterais. Hoje, o que me pega são os efeitos colaterais. Não só da menopausa, mas dos remédios, né? Então, entre, né, enjoo, diarreia, etc., tem toda essa degeneração dos ossos, Uhum. né? Então, é uma coisa que está progredindo. Eu sinto dores 24 horas por 7 dias na semana. Então, eu tenho que manejar essas dores. E por conta dessa. Bom, já posso contar um pouco a minha história, como você quer fazer? Eu já... Claro, Senão eu já pode. emendo, eu sou meio assim, Sim, sabe? Eu já... sim. Fica à vontade. Bom, então por conta desse efeito colateral, eu entrei numa depressão, porque você tira todo o hormônio do corpo, né? E aí eu tomava antidepressivo, tomo antidepressivo, fazia terapia. Só que eu tava assim, e eu já tive depressão, então eu sempre fui muito propositiva de resolver as coisas, não de ficar Sim. sentada me lamentando. E quando eu percebi, eu conversei com a minha terapeuta, eu falei, olha, cadê o meu ruhu? Meu ruhu? Não tá legal isso e tal. E aí a gente conversando, e aí eu peguei e contei um pouco da minha história, mandei uma carta pro Vaticano para contar a minha história, para, enfim, como um desabafo, né? Nossa, Eu é. sempre fui muito ligada à Itália, porque quando eu fui à Itália a primeira vez, a gente fez uma promessa, por conta da minha saúde, e o meu segundo filho se chama Pietro, em Oh, homenagem à Basílica de São Pietro. Então, eu não estava muito assim, foi muito um impulso, sabe? E aí, quando eu escrevi para lá, eles mandaram um convite para uma audiência papal. Eu não sabia que existia isso.
Então, eu já tinha visto o Papa lá da praça, na Sim. janelinha e tal. Então, essa audiência era uma audiência um pouco mais exclusiva, né? Que você só Uau! entra com convite. Então, quando eu recebi, e era assim, tipo, daqui a 3 semanas, sabe? Nossa, Assim, era pra ser pronto. dia 1º de maio. Aí eu falei com um amigo meu, falei assim, como é que tá a passagem pra Itália aí, não sei o quê. Aí ele me falou, eu raspei a conta da poupança, eu peguei um empréstimo, comprei, eu falei, vai vendo hotel, não sei o que e tal. Aí a gente fez um coisa. Quando meu marido chegou em casa, eu falei, amor, você vai ficar com as crianças porque eu Tô tô indo. indo pra Itália. Foi um Olhando pra mim. chamado, assim, né? Foi um Foi, chamado, né? foi. E ele fez Imagina o dois susto dele. pedidos. Ele fez 2 pedidos. Ele falou assim, ó, né, eu acabei indo pro Rio primeiro, porque eu tinha um evento lá, porque eu sou jornalista, eu ainda trabalho muito com eventos, trabalho muito na área de tecnologia. Então eu fui pro Rio para um evento, aí fui lá pra minha família, contei pra minha família. E o Duda, que é o meu marido, falou assim: olha, vai com alguém, né, para você não ir sozinha, que ele se Uhum. preocupava e tal. E aí a gente fez a cabeça da minha mãe ir também. E minha mãe era o sonho da minha mãe viajar, principalmente comigo, a gente já tinha planejado isso antes da pandemia. E ela tava com 2 hérnias de disco andando de muleta. Uau. E aí eu falei assim, mãe, a gente vai ficar em rosto, a gente vai andar muito, não sei o que, não, vambora. E aí Logo tava a gente assim, já pensa em não ir quando a mobilidade fica reduzida, né? exatamente. É a Ela de primeira coisa que muleta e pensa. eu com dor, que eu não podia também andar, me esforçar muito, então ficou uma ajudando a outra. E aí meu marido falou assim, ó, você vai, mas você volta bem. Porque você voltar deprimida, endividada, não vai dar certo. E aí fomos. A minha mãe, assim, fizemos essa loucura, né? Foi uma loucura, porque a gente não pensou muito, principalmente a minha mãe, né? Ela comprou a passagem dela, faltava, eu acho, com uma semana pra viagem. E fomos, e aí o nosso roteiro era Milão, Florença e Roma, né, pra ver o Papa. E Milão, assim, não fazia parte, assim, eu sempre quis conhecer Florença, mas não fazia parte da minha. Só que a passagem estava mais barata e o voo direto para Milão, então fomos para Milão. E aí eu planejei tudo. Então, o primeiro lugar que a gente chegou, quando chegou em Milão, foi o Duomo de Milão. Uhum. E quando chegamos lá e tal, e eu sou muito ligada à arquitetura, à obra de arte, eu sou muito apaixonada. E aí eu parei em frente a uma imagem e comecei a chorar. E comecei a chorar, e comecei a chorar, e a minha mãe achando que eu tava passando mal, e eu começava a chorar, e aí ela não sabia se me filmava e se filmava. Tem até um vídeo disso, que ela, assim, era eu rindo e chorando, e ela filmando o chão, porque, né, eu tava. E assim, durante todo o meu diagnóstico, eu não chorei muito. Primeiro porque tinha pessoas ao meu redor, meus filhos, meu marido, minha família, tava todo mundo muito impactado, então eu tinha que ser forte. Segundo, Uhum. que eu sempre fui muito propositiva de resolver as coisas. Então, se eu chorei, assim, era 24 horas e depois ia pra luta. E ali eu tava chorando muito, chorando muito, chorando muito. E aí eu fui ler que imagem era aquela. Uhum. E era Santa Ágata. E aí contava toda a história ali no lado do quadro. E contava toda a história aí, menina. Aí eu Ah, foi um desabei. encontro mesmo, né? Foi um encontro mesmo. Foi. Ali eu entendi que a viagem ia ser especial, né? Uhum. E aí veio toda a minha história. Veio todos os 10 anos, tudo que eu passei, todos os perrengues que eu passei com. E eu sempre tive uma coisa, uma angústia muito grande no meu peito, porque eu sempre. Qual era o meu propósito? Né? Eu queria ajudar as pessoas. Durante a pandemia, antes da pandemia, eu fui fazer um curso em Nova York com a Brené Brown. Eu estudei psicologia positiva, felicidade corporativa. Então, eu passei a pandemia toda trabalhando com isso, com inteligência emocional, porque eu queria ajudar as outras pessoas. Então, dentro de mim, sempre teve esse ímpeto, essa coisa de querer ajudar as outras pessoas. E eu estava naquela fase assim muito perdida, quando eu estava lá na Itália, de o que eu
que eu vou fazer? Quem sou eu? O que eu vou fazer? Qual é o meu propósito? E aí veio a minha história toda na cabeça. E aí veio a ideia da blusa. Uhum. Então Sim, eu comecei, eu tenho um caderninho dos sonhos que a gente fez para para um outro projeto que eu tinha, né, com a minha sócia de tecnologia, e a gente fez um caderninho dos sonhos e eu sentei ali e comecei a. E aí a gente continuou a viagem. Ainda tivemos encontros muito assim, a gente se perdeu, entrou numa igreja e tinha uma novena para São Leopoldo Mandic, que é um padroeiro de pacientes com câncer também. E aí fomos buscar Santa Ágata, não sei o que, era Santa da Cecília, cadê? Eu quero uma imagem, não achava a imagem. E achamos um doce em homenagem a Santa Ágata, que é o formato de uma mama, sim. né? Uhum. E, e aí a gente procurou e tal, mas aí era na Sicília, e aí a gente não conseguiu, né, numa igreja, nada, né? E aí, quando a gente chegou em Roma, a minha mãe não pôde ir na audiência, que só eu tinha o convite. Sim. E eu não cheguei tão perto do Papa, porque era uma audiência restrita, mas tinha pelo menos umas 2.000 pessoas lá. Mas eu fiquei mais perto possível e ali eu rezei e pedi proteção, iluminação, bênçãos. E foi muito forte, assim, foi muito forte. Foi uma viagem muito forte. No meio lá da viagem tinha uma corrida em prol do câncer de mama. Então tudo tava assim, parecia todo lugar que a gente ia tinha letreiros assim, né? Câncer de mama. Foram Então, eu sinais, quando. foram sinais assim para ti, Sim, né? Então eu eu vejo que falei, até se esse não são encontro, sinais, eu não sei o que que é. E é muito interessante, porque na nossa vida a gente fica o tempo todo botando obstáculos. Não vou porque eu não tenho dinheiro, não vou porque eu não tenho com quem deixar os filhos. Eu também não tenho dinheiro, eu faço meu tratamento pelo Cepom, pelo SUS. Mas eu não pensei, porque loucura, quando é loucura, você não planeja muito, né? Então eu não pensei muito, eu só fui. E muitas vezes, quando a gente para pensar muito, é quando a gente tem os bloqueios, os obstáculos, sabe? uhum, E a nossa mente, ela leva a gente para onde a gente quer ir. Então, se eu quero ser uma pessoa doente, eu vou me sentir doente, eu vou ser doente. Se minha mente me leva para ser uma pessoa saudável, uma pessoa proativa, serei uma pessoa proativa. Então, a nossa mente leva. É só a gente testar. E, e aí eu voltei. E aí eu não demorei. Eu fui numa loja, fui lá num outlet, comprei um moletom, comprei zíper, cheguei para uma costureira e falei, por favor, coloca zíper aqui, não sei o quê. E fui quero fazer meus fazer uma tratamentos. experiência. Fui fazer meus tratamentos. E o pessoal da enfermagem começou a alucinar, né? Nossa, que legal! Né? E aí todo lugar que eu ia, e aí eu comecei a procurar uma pessoa que realmente fizesse uma confecção. Sim. Meu marido, a irmã do meu marido trabalha com moda, então ela me indicou e tal. Eu conheci a Suzana, que é a minha modelista do coração. Ela me indicou, vai em Brusque, compra tal tecido, compra nesse lugar e tal. E começou a me dar dicas. Eu não tinha dinheiro, eu já estava com a dívida da viagem. Mas eu vai lá, bota no cartão de crédito, não sei o quê, vambora e Partiu faz para um um pouquinho. mundo da moda, né? E Não, eu sou jornalista, é eu não um, entendia nada. pois é um universo bem diferente. É um outro universo. Eu nunca entrei nesse universo. A minha irmã, que hoje trabalha comigo nas redes sociais, a Letícia, ela fez faculdade de moda, mas ela não chegou a atuar nisso. Então, assim, para mim era tudo muito. E foi, olha, bênção atrás de bênção, porque eu cheguei lá na fábrica de tecido, imagina, eu tenho TDAH, né? Eu olhei aquele monte de tecido e eu fiquei assim, Por onde? legal. E aí eu só botava a mão nos tecidos, eu comecei, isso aqui é o quê? Antialérgico, 100% algodão, sustentável e tal. E eu comprei os tecidos certos, né? Que foi o que as pessoas gostaram. E aí, isso foi em maio. De maio até agosto, foi eu testando. Eu fazendo algumas blusas, indo fazer exame, e as pessoas gostando, e as pessoas pedindo. Quando foi em agosto, eu lancei o Instagram. Falei, olha, vamos ver o Instagram. De repente a gente faz sob demanda, bem despretensioso. E aí foi quando, nessa época, eu caí, quebrei 5 costelas. Eu já fui para o hospital com a blusa, eu tava com a blusa.
Já Então, todo foi lugar. testar E mesmo. eu sou assessora de imprensa, eu sou relações públicas, então divulgar as pessoas, para mim, é muito fácil. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma entrevista com a revista Crescer. Assim, foi pro Instagram e bombou. A gente saiu de 100 seguidores para 500 em uma semana. E aí as outras revistas começaram a me procurar. Aí eu era assessora voluntária, eu também comecei a fazer voluntariado da MUC aqui no Uhum. Floripa. E veio o Outubro Rosa, e aí foi assim, o time perfeito. Então saímos no Jornal Hoje, saímos em vários Sim. lugares, e aquilo começou a tomar uma proporção, e a gente não parou mais. E da viagem até aqui, eu não parei mais. É 24 horas pensando e Ah, criando sim. coisas. A Grazi foi a primeira pessoa que eu dei entrevista, na verdade, antes da Crescer. Né? Eu digo que ela é minha madrinha, porque foi É. quem me despontou. E aí, depois disso, eu não parei mais. E a gente sempre pensando, assim, todo paciente que a gente encontra, né? Eu fui num evento lá em São Paulo, a gente foi inundado por pacientes, eles dando ideia. Ah, para pique. Ah, para pós-cirúrgico. Ah, para quem faz hemodiálise. E a gente começou a criar. Então, a gente agora está vendo sutiã, maiô, né, mastectomizado, que quem é mastectomizado sabe o problema de você ir para uma praia e tal, né, com uma prótese. Calça, porque tem muita gente Uhum. que não consegue acesso nos braços e vai para a É, perna. E a verdade. calça também já ajuda quem é cadeirante, Uhum. quem está acamado. Então, até, assim, não é meu lugar de fala, mas de repente eu chego para você e falo assim: poxa, como é que para você é interessante uma roupa? Né? E aí a gente vai, quem tem bolsa de ostomia, a gente está conversando com o pessoal, então Isso. assim, entendendo qual é a sua necessidade. Então, a Santa Agatha ela é muito mais do que um comércio, uma loja de roupas exclusivas, ela é um propósito, é o que me faz seguir, né? Hoje eu não penso na minha doença, eu não penso nas minhas dores, eu foco só na marca, em ajudar as pessoas, então eu estou o tempo todo pensando nas pessoas. E isso, assim, Samantha, é muito importante, porque você está dando uma voz, né, ao paciente. Às vezes eu acompanho também alguns eventos, principalmente na época do Outubro Rosa, né? No meu primeiro outubro, eu digo que o meu primeiro Outubro Rosa atuante foi o ano passado, foi em 2024, que os outros foram como pacientes e antes como uma mera espectadora, porque antes do câncer você olha aquilo ali, ah, que interessante, e me incomodava um pouco, porque assim, tá, mas é só nessa época, né? E depois? Então eu achava meio assim, meio evento para aparecer, sabe? Para ter um momento ali e eu não sentia muito efeito nesse sentido. E depois eu comecei a participar com outro olhar de espectadora, mas um pouco mais atuante, para provocar um pouco assim, tá, e o que, que vai ser feito sobre isso? Só que é um universo, o câncer é um universo que quando você não está inserido ali, você não está vivendo, você não tem muita noção. Aí Sim. depois eu tive a experiência de paciente, uma paciente espectadora. Então, aí eu já tive um outro olhar e um ano passado atuante, porque eu resolvi contar a minha história através da música. Né? Então, eu ganhei um prêmio pela Prefeitura de São José, que é a Lei Paulo Gustavo, um incentivo financeiro para eu conseguir gravar algumas músicas e músicas que falaram comigo durante o meu tratamento. E eu lancei esse trabalho em outubro. Então, eu tive algumas participações, dei o meu depoimento com música, né? E aí eu senti, assim, uma diferença bem importante quando a fala do paciente, ela vem à tona. Porque o médico falar, né? Toda a parte científica, né, da prevenção é muito importante. Mas a voz do paciente, né, aquela pessoa que viveu aquela experiência, a gente sabe do que a gente precisa. E tem coisas que não está ao alcance também do dia a dia da equipe de médica, né? Porque é a gente o principal, né? É a gente que é o ator principal ali nessa história toda. Então, essa voz ao paciente, olha, eu preciso disso, para mim é mais confortável isso. E eu também refleti um pouco essa questão da música, da blusa, quando eu, né, fazia quimioterapia,
E aí, depois do pós-operatório, que tu não consegue, né? Vamos tirar. Ai, gente, é muito complicado. E hoje, por exemplo, eu tô saindo daqui hoje, daqui a pouco eu tô indo pro Cepom para fazer a hipanerização do catéter. Eu ainda tô com o meu catéter, eu não tirei. Então, tu já para e tem que pensar na blusa, né? Qual é a blusinha mais adequada para facilitar também para a equipe da enfermagem, que elas fazem todo um processo de higienização. É algo que não é muito demorado, gente, mas acontece, né? Então, assim, eu vejo que a Oncoclotos, ela também veio facilitar a vida do paciente e também da enfermagem, sabe? Sim. Eu penso também que facilita, assim, bastante. E, e outra coisa que muda muito na gente no pós-operatório, o nosso corpo muda muito. Então, quando a gente acessa uma moda que nos facilita, né, o nosso dia a dia, aí é um respiro para tantas outras coisas, para tantos outros desafios que a gente já tem que passar, É um entendeu? carinho, né? Eu É, vejo assim, é muito simples, mas é muito simbólico para a gente. eu já, assim, eu estive com, assim, contato com pessoas que, assim, amigas que se juntaram para comprar uma blusa para amiga que estava Sim, fazendo tratamento. E não que ela não pudesse comprar, mas ela precisava daquele presente. é Mas um o que que ânimo, eu vou né? dar de presente? É, O que que eu vou dar de presente para um paciente oncológico? que Eu seja vou dar útil. qualquer coisa, eu vou dar aquilo que é significativo para a vida dele, que vai ser É, prático para a vida dele, que vai deixar ele confortável, né? Então, eu achei muito lindo isso. Assim, eu acho que foi, na verdade, foi a primeira venda que a gente fez. não, E teve lá no, a gente estava numa exposição do Sebrae, e aí passou uma pessoa, uma mulher, e viu a blusa e começou a chorar, porque a mãe tinha já falecido e sofria muito na hora da roupa. Porque doía o catéter, porque infeccionava o catéter, porque não, sabe, não podia mexer, e aí tinha que ser algo que fosse confortável, que não, a gente que é paciente não gosta mais nada grudando no meu corpo, eu gosto de tudo larguinho, que não pinica, que não dá alergia. Então, assim, tem alguns tecidos que, assim, a gente, né, pegou o tecido 100% algodão, alguns com algodão com linho, e aí tem gente que se dá super bem, tem gente que, ai, não, com linho me pinica. Não, é, mas a gente tem aqui uhum, 100% algodão. Então, a gente vai entendendo a necessidade desse paciente, né? Então, né? não é só uma roupa, Sim, né? É um cuidado, é um carinho, né? Que você tem com você é, mesmo. Porque quando exatamente. a gente não olha nunca olha pra gente, para as nossas necessidades, né? A gente às vezes é, gasta dinheiro com tanta coisa e tal, e aí quando é para gastar alguma. Eu sei, eu gasto dinheiro com os meus filhos, mas na hora que é para comprar alguma coisa para mim, é um problema. Então, isso está mudando também a Mudando, minha vida, sim, o meu olhar. é verdade. Isso é um aprendizado. Eu tenho 2 filhos também, e o mais novinho ele estava com 1 ano e 8 meses na época. Então, assim, a gente precisa ter uma força que, no meu entendimento, assim, o pilar da espiritualidade foi muito forte no meu processo. Então, eu entendo que é o que me sustentou, assim, sabe? E também uma corrente além de pensamento positivo, sabe? Uma corrente de fé, de pessoas rezando muito por mim, pela minha família, ainda mais naquele período ali de Covid-19, que foi tudo muito difícil para todo mundo, né? Foi uma época muito complicada, assim. Então a gente precisava se apegar em algo assim além da gente, né? Então eu entendo que o meu tratamento assim ele teve uma resposta muito positiva nesse sentido, assim, que eu me aproximei muito mais de Deus e também fiquei mais atenta àquilo que me fazia bem. Então acho que um dos grandes ensinamentos do câncer para a gente é assim, olha, o que faz bem para você, né? Como que tu se sente confortável, e a qualidade de vida ela começa a ter um outro sentido, e a resposta disso é felicidade, né? A gente se sente, né, confortável, a gente está bem, a gente está feliz. Então, assim, é menos uma coisa para a gente poder se preocupar.
né? Porque os desafios são enormes, judicialização de medicação, um protocolo que às vezes a gente não se adapta, né? O corpo da gente, né? O quanto a gente muda, né? Tô falando da roupa de praia, da roupa íntima, muda É tudo. verdade. E aí, quando às vezes a gente não encontra algo assim que nos agrade, a sensação que a gente tem, eu não estou me encaixando. E não é isso, é que você mudou, né? A gente Mas não se sente a parte pertencente. comercial, ela não tem acompanhado. Então, por isso que eu entendo que a Santa Ágata, Oncoclotes, ela veio para isso, né? Ela está dando uma resposta para a sociedade. Olha, existe um público, então ele está aí e ele consome, né? Ele precisa consumir, né? Então, assim, vamos nos atentar, né? Por isso que eu acredito nessa visibilidade, né? De mostrar o teu trabalho, esse despertar. E assim, essa tua viagem de reconexão, como a Grazi colocou, eu achei ótima essa palavra, porque é isso mesmo, né? Às vezes a gente precisa fazer isso, esse teu encontro com o Papa, mesmo assim não ter sido aquele tete a tete, mas aquele lugar, aquela presença, né? Então, assim, tudo isso foi muito significativo para a tua caminhada e tu vai colhendo os frutos, assim, à medida que o tempo for passando, né? O tempo vai acontecendo e tu vai começar a entender. E também, quando Deus quer, mulher, não tem jeito, ninguém segura. Quando E Deus eu penso assim e ele que organiza tudo para que a coisa aconteça, sabe? exatamente, ele que organiza do jeito dele. Eu digo que também assim a gente foi muito guiada por Santa Ágata, porque Sim, ninguém conhecia, né? E quando eu comecei a dar entrevista, né, começou a sair no jornal, eles né, pesquisavam, eu falei assim, nossa, Santa Ágata, e as pessoas já assim, ai, onde é que eu compro a imagem? Eu falei, tá, não sei, também me diz, eu nem tô procurando. Eu acho que a próxima viagem eu vou para Sicília, atrás de Santa Ágata. isso, com certeza. Porque alguém passou aqui perguntando, tá, mas qual é a história da Santa Ágata? A gente vai, eu aqui no meu perfil vou contando aos poucos, mas para quem está aqui tem muita curiosidade, ela é uma santa da Igreja Católica e o martírio dela foi as mamas, né? Ela teve uma mutilação das mamas e foi, para mim, foi muito impactante, assim, muito impactante. E contando a história, alguns escritos, porque também resgatar essa história dela também não é muito fácil, né? Não é tão, ela tem uma forte devoção fora do país, né? No Brasil realmente é pouquíssimo conhecida. E o que eu encontrei assim em pesquisa é que alguns escritos dizem que foi um anjo, outros que foi São Pedro, que veio até ela, ela estava em cárcere privado e fez curativos na mama, nessas regiões, e no outro dia ela amanheceu, passando alguns dias, ela amanheceu recuperada. Então, né, ela sofreu esse martírio, essa mutilação, e ela teve essa recuperação. Então, às vezes, a gente se identifica com ela nesse sentido. Claro que no caso dela, foi por conta de pesquisas, e aí é uma questão de fé, né? Você acreditar em algo maior do que a gente, mas é muito parecido com a gente, porque a gente sofre uma mutilação, depois a gente coloca ataduras, né? Os curativos, existe o processo da reconstrução, então não é à toa, né, que ela é considerada a padroeira, né, das Sim. mulheres que sofrem, né, com câncer de mama. Então, e tem todo um contexto, né, da história dela, o porquê desse martírio. Então, e quando fala daqui a pouco eu vou recitar aqui para a gente a oração, é, é, é muito especial assim e forte nesse sentido, porque ela viveu um martírio por conta de alguém que gostaria de casar com ela e ela se entregou a Deus, né? Então ela viveu num ambiente assim, ela foi muito instigada a viver num ambiente de prostituição, um ambiente assim muito pesado, e ela mesmo assim se resguardou, e isso traz também para a oração também, né? Então foi esse meu encontro com ela foi nesse sentido. Mas o que eu pensei? Caso a gente nunca encontre a imagem dela, a gente pode dar um jeito de fazer. Ainda bem que existe, né? Na internet é uma bênção para isso, né? Sim, Algumas imagens, algumas sim. figuras que daí, né, remotam a ela, porque encontrar também tem uma outra santa que eu tenho uma devoção muito especial,
que é Santa Edelgarda de Bingen. E realmente a imagem dela não tem para você Olha. comprar. E então, assim, opa, então vamos dar um jeito de começar a fazer isso, porque a gente precisa divulgar essas mulheres incríveis, né? Que são instrumentos de Deus, né? Na nossa vida. Então, Samantha, eu gostaria de encerrar esse nosso momento com essas orações. Assim, você vai acolhendo, você vai rezando, e a gente vai fazendo uma prece também para aquelas pessoas que a gente conhece, que se recomendaram as nossas orações. E para começar, né, eu quero convidar vocês que estão aqui, a Samanta também, a gente iniciar o nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E com a mão no nosso coração, pedir ao Espírito Santo, né? Eu quero, você pode repetir comigo, eu quero, Eu quero, eu preciso, eu preciso, vem Espírito Santo. vem Espírito Santo. Respira fundo. Que o Espírito Santo possa conduzir esse nosso momento. E Santa Edelgarda venha alcançar todas as pessoas que estão participando também desse momento. Que as duas, né, tanto Santa Ágata quanto Santa Edelgarda eram do período medieval. Santa Ágata teve um encontro muito especial com Santa Luzia. Então são mulheres assim que nos inspiram muito. E que o Espírito Santo venha alcançar todas as mulheres e homens que entrarem nessa live, que assistirem depois, para que nós estejamos atentos à saúde das mamas, à nossa saúde física e à nossa saúde espiritual. Amém. Iniciando, então, a gente pode fazer o pedido. Vamos rezar pela saúde das mamas, pelas pessoas em tratamento de câncer de mama, por todas as lactantes que passam por dificuldades durante a amamentação, como lacerações, inflamações, mastite, entre outros tantos desafios, né? Como muitas vezes não consegue amamentar o bebê, gera toda uma frustração, toda uma depressão. Então, que Santa Ágata possa alcançar, né, todas essas pessoas, intercedendo, né, junto a Nossa Senhora, junto a Jesus, pela saúde das mamas, por todo o tratamento oncológico, por todo o protocolo, por todos os efeitos colaterais também decorrentes tanto da quimioterapia quanto da radioterapia, que a gente sofre bastante também. Pedimos a Ti, Santa Ágata, tua intercessão. Primeiro dia, oração. Ó Santa Ágata, concedei-nos a fidelidade a Deus em meio às tentações contra a castidade pelos méritos da sua paixão e seu martírio. Dai-nos o dom da fortaleza, a fim de amar a Jesus ao extremo, contra tudo e contra todos. Isso vos peço com o coração aberto para a prática do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó gloriosa Virgem Mártir, Santa Ágata, para não trair a fé em Jesus Cristo, preferiste ter os seios arrancados no martírio e miraculosamente curados na prisão. Olha por teus filhos e filhas que, cheios de confiança, se dirigem a ti. Tu que soubeste, conservaste íntegra diante de Deus, liberta-nos da tentação de trocar a nossa fé por valores passageiros que nos afastam de Deus. Jovem que foste, livra nossos jovens das drogas, do consumismo, da prostituição e de todo tipo de exploração. E como dissestes ao teu torturador, não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para dele tirar o alimento. Livra-nos de todos os males da mama, para que a cada dia, vivendo como verdadeiros cristãos, possamos dizer contigo: tenho na minha alma seios íntegros, com os quais nutro todos os meus sentidos, que desde
A minha infância eu consagro a Jesus Cristo. Amém. Então, rezemos um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Pai. Posso rezar a primeira parte e você reza a segunda? Tá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, que esse dia o Espírito Santo nos conduza. Ele é também junto com Santa Ágata, né? Eu quero, eu preciso. Vem, Espírito Santo. Eu quero, eu preciso. Fogo abrasador. Samantha, foi incrível ter você aqui. Muito obrigada. Eu entendo tudo isso como um sinal de Deus. Você não sabe. Eu me emociono muito durante a oração. Eu dar uma parada. Assim. O quanto a live, né, que você participou com a Grazi, assim, trouxe tantos ensinamentos, tantos insights assim para minha vida, para o tempo que eu tenho vivido hoje. E apesar de não ter ainda nenhuma peça da sua marca, mas eu vou ter se Deus quiser. Vai ter. Eu me sinto assim alcançada, eu me sinto incluída e me sinto parte também, né, desse processo. Então, dentro daquilo que eu puder contribuir, eu tenho divulgado como eu posso e eu me sinto assim muito honrada de ter você aqui, de você ter partilhado comigo um pouquinho dessa tua história, que é tão incrível. E um dos grandes ensinamentos para nós hoje é: quando parece que tudo não vai ser possível, não vai dar certo, você deu o passo de fé concreto. Você deu o passo, né? Você foi, então você acreditou. E isso é fé. Você deu um passo de fé, né? Todas as circunstâncias financeiras não vai dar, né? Mas aquele momento não, você precisava estar lá para você estar atento aos sinais, porque com certeza aqui não era um ambiente propício, você precisava estar naquele lugar, você precisava ter aqueles encontros, né? Eu costumo dizer então, esse foi um passo de fé. Eu costumo dizer que quando a gente dá o primeiro passo, a gente já não está mais no mesmo lugar. Então, a gente, quando está num lugar escuro, a gente precisa caminhar para outro lugar, né? Então, sair desse ambiente, de repente, que seja, sei lá, vai passear no parque, na lagoa, na beira-mar, vai respirar novos ares e procurar a iluminação. Eu sou muito, muito, muito grata pelo seu convite, né? Realmente, assim, as coisas acontecem na hora certa, então, assim, eu sou muito agradecida. Eu quero te presentear com uma blusa, tá? Assim que a gente já vai trocar uma ideia nos bastidores sobre qual blusa você quer e eu vou pedir para mandar para você. Que linda! E, assim, realmente eu fico muito, muito, muito feliz de ter pessoas como você no meu caminho. Muito obrigada. Ai, eu também, né? Eu também estou muito, muito feliz. Agora, eu tenho certeza, assim, que nessa conexão ela vai longe, se Deus quiser.
Vai lá. Que você tenha uma linda viagem, que a viagem com você nada é por acaso, tudo tem um propósito. Não, agora eu vou viajar a trabalho, mas aí eu acredito que tudo na vida, né, tem um propósito, né? Então eu sempre vou acreditando que coisas maravilhosas vão acontecer. Com certeza. Então, assim, o teu depoimento, teu testemunho, né, eu precisava de assistir, eu preciso que alguém tenha uma conexão com essa santa também, para eu ter mais força, né, nessa novena. Então, mais conexão do que essa não existe. Por isso que você teve que Conta estar aqui comigo, eu vou abrindo. acompanhar essa semana, essa novena. Ai, que bom. Muito, muito, muito obrigada. Um santo dia para você. É você que passou por aqui. Deus nos abençoe. Faço votos que eu consiga salvar essa live. Ai, obrigada. E que a Vai gente ser. tenha um dia incrível, né, na presença de Deus. E amanhã estarei aqui às 7 horas da manhã para rezar o segundo dia da novena Santa Ágata. E eu vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês, que é muito importante a gente conhecer a história dessa mulher, que foi uma mulher de muita fé. Um beijo, Beijo. Samantha. Um lindo dia Muito obrigada. Bom dia para para vocês. nós. Salve Obrigada. Maria! Ave Maria.